1 Samuel, no capítulo 3. Aleluia. Vamos meditar aqui um pouquinho nesta palavra, comer um pouquinho aqui. O Senhor já tem nos alimentado já hoje bastante. Glória a Jesus. Porque a palavra do Senhor, ela adentra dentro de nós como mel. E ela nos dá força para caminhar mais um pouco. E quando o Senhor percebe que a gente precisa de mais, o Senhor envia mais um pouco. E até que nós vamos alcançar o nível que o Senhor tem determinado para mim e para você. 1 Samuel, acredito que os irmãos já encontraram, é um livro bastante conhecido no início da Bíblia. Capítulo 3, e tem o versículo 4, que diz assim: o Senhor chamou a Samuel, e ele disse, eis-me aqui. Só esse versículo que a gente vai iniciar aqui. E eu gostaria de memorizar junto com você. Se você puder, diga assim: o Senhor chamou a Samuel. Vamos falar mais alto para a gente memorizar. O Senhor chamou a Samuel. E disse ele: eis-me aqui. Aleluia. A gente entende que aqui, quando Samuel disse eis-me aqui, é porque o Senhor já tinha chamado outras vezes a Samuel. Mas aquele jovem, aquele adolescente ainda, pegando sua fase já na juventude ali, ele estava dentro da casa do Senhor, mas ele não estava entendendo como era o tratado de Deus no seu falar. Ele fazia as atividades dentro da igreja, não é? Mas vamos entender como é que este rapaz, ele chega aqui. Qual foi a trajetória que houve antes desse rapaz chegar aqui? E deixa eu dizer para você, a trajetória deste rapaz chegar até aqui foi uma trajetória de choro da mãe dele. Foi uma trajetória de decepção da mãe dele. Foi uma trajetória de humilhação da mãe dele. A mulher não tinha filho, mas o marido tinha outra mulher que tinha filhos. E ela chorava. Sônia, é Sônia? Não, Sônia. Por um instante, né? Deu um branco. E ela chorava. E na sua mente, no seu intelecto, como qualquer uma outra pessoa normal, como qualquer uma outra mulher normal, acredito que ela pensava assim: mas 10 filhos para Penina. Senhor, 10 filhos para Penina. E eu estou chorando tanto tempo atrás de um filho. Senhor, me dá um filho. Mas no outro ano, quem tinha um filho era a Penina. Você já parou para pensar na trajetória dessa mulher? Porque ela não só enfrentava essa situação dentro da sua casa, não. Bastava ela colocar a sua face, sua cabeça na porta, e alguém ir passando para logo lhe jogar uma indireta. Não só era a Penina, não. Não só eram os filhos da Penina, não. E já pensou quando ela necessitava sair de casa e ter que caminhar a rua fora?
e passar por algumas pessoas, e passar por alguns grupos de pessoas, e as pessoas menear assim a cabeça e olhar e dizer: essa é aquela que não teve sorte. Porque lá no mundo eles levam por esse lado. Essa é aquela que não teve sorte de ter filhos. Essa é aquela que não teve sorte de dar nem um filho para o seu marido. O Senhor não a abençoou. E eu não vou dizer a palavra contrária dessa. Todo mundo já sabe qual é. E o povo dizia: o Senhor não a abençoou. Mas deixa eu dizer para você que tem um tempo que quando Deus, Ele prepara e Ele deixa e Ele vê, Ele sabe, Ele dá o sustento espiritual para você suportar aquela carreira, aquela caminhada de adversidade, até que chegue o dia que esta bênção que você pedia, pequena, que você pedia pela metade, até que um dia chegue o dia dessa bênção ser completa. O Senhor só permite isso porque Ele conhece o meu interior e Ele conhece o seu interior. O Senhor só permite isso porque Ele sabe, foi Ele que fez o teu interior desse jeito. Ele disse: ela vai caminhar. Se tiver que chorar, ela vai chorar. Se tiver que passar por mais algumas humilhações, ela vai passar. Mas daqui a pouco você vai estar de cabeça erguida, porque o Senhor vai dar completo. O Senhor não ia dar a qualquer um a Ana, mas Ana estava lá chorando. Porque Deus, Ele não prepara o nosso intelecto para saber que amanhã, para saber que o mês que vem, para saber que a semana que vem nós já vamos estar com essa bênção que nós estamos precisando hoje, que nós estamos chorando por ela hoje. O Senhor, Ele não preparou o nosso interior para que nós viéssemos a ter certeza qual é o dia que a nossa bênção vai estar aqui nas nossas mãos, ou qual é o dia que a nossa bênção vai estar nos nossos braços. Ele não preparou o nosso interior para isso. Talvez nós estragássemos, porque somos humanos. Mas Ana, ela percorre uma carreira ali. Segundo os estudiosos, não está escrito assim na Bíblia, que Ana percorre uma carreira de quase 20 anos. Enquanto Penina dá 10 filhos para Eucana, Penina já vai numa carreira de quase 20 anos pedindo filho para Deus. E o filho não chegou. E a bênção de Ana não chegou. Glória a Jesus. Mas tem um dia que Ana vai ao templo. Ana chega ao templo diferente, ela chega decidida. Ela chega disposta. Independente do que as pessoas estivessem pensando ali dentro do templo, dentro da igreja, ela chega diferente. Ela faz a sua oração. Ela não se preocupa quem é que está olhando para ela, ou quem é que está pensando alguma coisa contrária da vida dela. É lindo essa passagem, porque eu creio que Ana viu o pastor daquela igreja sentado lá, Sandra, sentado lá na sua cadeira, perto do pilar. Não era hora de fazer algum discurso, eu acredito, e ele está lá sentado. E Ana, ela chega.
Eu acredito que ela olha para cima e ela começa a conversar com Deus e consigo mesmo. E ele não consegue entender o que é que ela diz. Tem gente que fica bastante preocupado porque a gente conversa com uma pessoa, muitas das vezes, Flávia, você conversa com uma pessoa, você diz até assim, eu conversei com a irmã Gessine e ela não entendeu, foi nada. Pode ser que aconteça. Eu conversei com a irmã, mas não entendeu nada. É porque não era muito importante conversar comigo. É porque era importante conversar com Deus aquilo que a pessoa está preocupada às vezes de conversar. Às vezes a gente quer que alguém, que todo mundo nos entenda. E às vezes foge do nosso raciocínio, porque nós somos seres humanos. E às vezes a gente quer que as pessoas nos entendam. A gente traça por aqui e a gente diz, se eu conversar desse jeito, o meu irmão, a minha irmã, a minha amiga, que conhece até a minha história, eu acredito que se eu conversar, irmã Sônia, desse jeito, ela vai me entender. Ela vai me compreender. E aí você vai, mas aquela hora era a hora de você conversar com Deus. Mas nós somos seres humanos. Mas na hora que Ana chega e ela faz o seu clamor para Deus com sinceridade, ela diz, Senhor, eu já te pedi muito essa mesma bênção que eu estou te pedindo hoje. Eu já te pedi tantas vezes, Senhor, são quase 20 anos esperando a mesma bênção, Senhor. E eu estou aqui, Senhor, falando contigo agora o mesmo assunto. Ou será que comigo e com você não aconteceu da gente passar alguns anos conversando com o Senhor o mesmo assunto? O assunto da semana passada, o mesmo assunto do mês passado, o mesmo assunto do ano passado. Esta foi a situação de Ana. E quando ela conversou com o Senhor, ela disse, olha, Senhor, mas o que eu te pedi há tanto tempo, e que eu não alcancei, se o Senhor me der esta bênção hoje, eu te faço uma promessa, Senhor, neste mesmo lugar onde eu estou te pedindo a bênção. Esta bênção vai ser para glorificar o teu nome. Será que nós estamos pedindo uma bênção para glorificar o nome do Senhor? Porque o Senhor, Ele é aquele que tem conhecimento, esquadrinha tudo dentro do nosso pensamento, vai até a medula, vai na nossa alma e Ele conhece todas as coisas. E naquela hora, Ana fez ali o seu voto e disse, é para ti, Senhor. Hoje eu estou te pedindo esta bênção para glorificar o teu santo nome. No capítulo 1 de 1 Samuel, a gente encontra essa história. E no versículo 8, eu acho tão interessante, porque no versículo 8 de 1 Samuel, no capítulo 1, glória a Jesus. Eucana, ele, não sei se ele está cansado de tanto ouvir Ana chorar. Talvez Eucana tenha se cansado de ouvir. Talvez Eucana tenha se cansado de ouvir Ana chorando. A Bíblia diz que ele amava mais
a Ana do que a outra. E quando chega no versículo 8, ele diz assim: por que choras, Ana? Por que é que você não come, Ana? Aleluia. Gente, quantas pessoas que estão passando por um momento assim. Ou Ana, por que está mal esse teu coração? E ele ainda acrescenta assim: eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ana, por que você chora? Ele estava acostumado a ver Ana chorar e pelo mesmo motivo. Eu acredito até que ele podia já ter feito essa pergunta até muitas vezes. Ana vivia depressiva e vivia ali tentando se consolar nas suas próprias lágrimas. Até no dia que ela chega lá no templo e ela decide agora conversar só com o Senhor. Irmãos, tem coisa que você conversando com o seu esposo não vai resolver. Às vezes a gente diz assim: olha, a pessoa mais íntima que eu tenho é o meu esposo. Mas tem hora que nem com seu esposo você pode contar com aquele problema que você tem, porque ele vai contrariar, você vai ficar mais aborrecida do que o que está, e vai terminar que você não glorifica o nome do Senhor. E é por este motivo que às vezes o Senhor não deixa que o teu esposo, que o meu esposo tenha a compreensão necessária, porque tem aquele momento que é para você e o Senhor está junto, fora do seu esposo. Tem aquele tempo que é para o esposo e o Senhor está junto, fora da esposa. Porque se ela estiver junto, às vezes pode atrapalhar. Se ele às vezes estiver junto naquele negócio que é só você e Deus, pode atrapalhar. Glória a Jesus. Mas Ana, ela chega aqui, ela faz a sua oração, ela não se preocupa com quem está olhando, ela não se preocupa se tem alguém murmurando sobre o que ela está fazendo, ela apenas se dirigia a Deus. E já fazia muito tempo de choro, e já fazia muito tempo de humilhação, e já fazia muitos anos, mas Ana não tinha desistido. Ou será que eu estou conversando com alguém, falando, pregando para alguém nesta manhã que desistiu de querer a sua bênção porque já faz algum tempinho? Irmã Gessina, a senhora está falando aí de quase 20 anos. Não é um tempinho, é um tempão. Verdade. Mas um dia para o Senhor é como 1000 anos. Se o Senhor quiser trazer a tua bênção, que ela ainda está programada. Está programada para daqui a 20 anos a tua bênção. Mas se Ele quiser trazer hoje, Ele traz hoje. É a mesma coisa. Glória a Deus. E Ana se programando. Eu acredito que todo ano Ana se programava para quando chegar lá no templo, chegar com seu filho no braço. Mas não acontecia. Mas não acontecia isso. Ana chegava com seu esposo, chegava com a Penina e chegava com os filhos da Penina para fazer aquela adoração no templo ano após ano. E quando chegou o dia de Deus atender a Ana, Deus olha assim e diz: agora chegou o tempo. Ana precisa de um filho. Eu preciso de um profeta na terra. Porque não tinha profeta na terra. Glória a Jesus. Eu acredito que Deus diz assim, ela disse que se eu desse para ela dava
dava para mim, então é esse que eu preciso. Eu preciso desse que vem para mim. Então Deus atende ali o pedido de Ana. E quando ela vai, agora no capítulo 3, aonde a gente leu, 1 Samuel capítulo 3. Agora Samuel está na casa do Senhor, porque quando o menino foi desmamado, ela pega a criança e entrega para o sacerdote Eli e diz: olha, cuide dessa criança. Essa criança é do Senhor. Este filho meu, ele é do Senhor. Deixa eu dizer, os seus filhos não é seu, é do Senhor. Glória a Deus. Você lembra de Jó? Que Jó, quando Deus permite ali, quando Deus permite que Jó, o inimigo toque nas coisas de Jó, o inimigo toca nas coisas materiais, faz tudo que é de riqueza que Jó tem. Aí junto com as riquezas, vai 10 filhos que Jó tinha, vai a saúde, mas quando o Senhor recupera, Deus dá em dobro, Deus dá as ovelhas em dobro, Deus dá as vacas em dobro, Deus dá os camelos, Deus dá tudo em dobro, Deus dá a riqueza em dobro. Mas os filhos já tinham 10 e acontece que Deus também só dá 10. É porque os filhos de Jó não era de Jó, era de Deus. Aquilo que Deus tinha permitido que o inimigo tirasse de Jó, que eram as coisas materiais, o Senhor dá em dobro. Mas os filhos o Senhor dá a mesma quantidade, porque era de Deus. Os 10 filhos de Jó já tinham ido para Deus. Agora ele traz umas 10. Ele não traz 20. Por que ele não traz 20? Porque os 10 já estavam com ele. Agora esses outros 10 é para a tua alegria. E a Bíblia diz que as meninas eram muito mais bonitas do que as primeiras. As primeiras não diz quais são os nomes das meninas. As 3 meninas da bênção maior, todas 3 tinham nomes. E nomes bonitos. E diz que as meninas eram as mais bonitas do Oriente, da época. Glória a Deus. Mas nós estamos aqui tratando com o caso de Samuel agora. Quando Samuel... O Samuel, ele ouve o Senhor chamar Samuel. E ele disse, ficou assim. Ele se levanta, vai lá onde está o sacerdote Eli, diz: o Senhor me chamou. Ele disse: não, Samuel, te chamei. Volta e vai te deitar. Vai para o teu quarto. Samuel volta, vai para o seu quarto. E ele ouve segunda vez: Samuel. E ele levanta e vai onde está o sacerdote e pergunta novamente: o Senhor me chamou? Ele disse: não te chamei. Volta e vai para o teu quarto dormir. E acontece que o Senhor chama a primeira, a segunda, a terceira e até a quarta vez. Porque na terceira vez é quando Eli se acorda um pouco lá da sua dormência. Porque o sacerdote Eli já estava entrando na sua dormência como sacerdote, como homem espiritual naquela época. Ele já não estava mais sendo aquele homem espiritual, já não dava conta dos seus filhos.
E agora como é que ia dar conta de Samuel? Dentro do templo. Pela terceira vez ele diz: esse menino não vai me deixar dormir. Esse menino não vai me deixar dormir. Olha, Samuel, faz o seguinte: se te chamarem outra vez, aí você diz assim: eis-me aqui, Senhor. Samuel voltou muito tranquilo. E quando chega no seu quarto, ele deita. E a voz chama novamente: Samuel, Samuel. E disse ele: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. E Deus, mesmo pela primeira vez que Samuel responde ao chamado do Senhor, como sendo o seu Senhor, aí Deus agora já entrega a primeira responsabilidade. E que responsabilidade era essa? Uma responsabilidade muito forte. Uma responsabilidade de uma profecia que ele tinha agora que entregar para o seu próprio pastor, para o sacerdote. Deus agora revela a Samuel o que iria acontecer com o sacerdote Eli a partir daquele momento. Olha só o que é que Deus faz com Samuel. Ainda um adolescente. E ele entrega ali para Samuel. Glória a Jesus. Que Samuel, ainda quase que, acredito que meio atordoado, e diz: o Senhor me mandou dizer isso. E por um instante ele se cala. Mas o sacerdote percebe que ele tem alguma coisa em si. E ele diz: esse menino estava ouvindo uma voz ontem à noite. E não era qualquer voz, porque só tem eu e ele aqui dentro dessa casa. E ele estava ouvindo uma voz. E repetidamente ele ouvia essa voz. E o Senhor falou com ele alguma coisa que não é tão normal. É algo sério. O menino está calado. O menino agora está lá sem querer falar nada, porque o que Deus tinha falado era sobre o sacerdote. Era fácil. Se Deus tivesse falado com o menino acerca de outra pessoa, irmã Flávia, era fácil dele ter chegado ao sacerdote e dizer: olha, o Senhor falou comigo. E o que o Senhor falou contigo? Não, ele falou assim, assim, assim e tal. Mas era do sacerdote. A mensagem era sobre o sacerdote. E agora ele diz: eu vou ter que falar. E o homem pergunta várias vezes e diz assim: o que o Senhor falou, não me esconda nada. Olha, não desvia nada da palavra que o Senhor falou. Aí quando ele fala isso, o Samuel cria coragem, cria aquela força e diz: é verdade, eu não vou omitir nada. E a palavra era sobre o sacerdote. Era que o tempo do sacerdote estava chegando ao seu final. E agora, para levar uma mensagem para o sacerdote, glória a Deus, tinha que realmente ser algo por uma pessoa, por alguém, que agora esta pessoa era totalmente, somente do Senhor. Ele agora vivia somente à disposição do Senhor. Quando Ana chegava ali no templo de ano em ano, ela levava a túnica do seu filho. E ela levava a túnica também do sacerdote. E a túnica do sacerdote era muito mais bonita do que a túnica do Samuel. O seu filho era filho,
Mas o sacerdote era o sacerdote. E ela preparava a túnica do sacerdote toda muito mais bonita do que a túnica de Samuel. E quando chegava lá, ela dizia: olha, meu filho, eu trouxe essa túnica para você, fiz mais uma túnica nova para você. Você vai usar essa túnica, enquanto a mamãe faz outra. Mas aqui também, sacerdote, está a sua túnica. Eu também fiz uma túnica nova para o Senhor. E a túnica era bem mais diferente, era bem mais bonita, glória a Deus. Porque ela tinha muito apreço. E porque o Senhor, Ele cumpre aquele propósito de Ana. Ana, ela tem um propósito, durante quase 20 anos, ela tem um propósito só. A Bíblia não diz que Ana tinha vários propósitos. Ela só tinha um só, que era o de ser mãe. Um propósito. Às vezes a gente olha assim: meu Deus, durante esse mês eu já pedi tanta coisa ao Senhor. E às vezes a gente esquece até quantas coisas foi que a gente pediu. Quantas coisas foi que a gente fez aqui, que a gente entregou ao Senhor, que a gente está necessitando. E se bem que dentro de nós sabemos o que é mais importante que a gente pediu. Sabe ou não sabe, Jane? Sabe? A gente passa o ano todinho orando, mas a gente sabe o que é que a gente pediu de mais importante. A gente sabe. Mas a gente sai misturando, sai pedindo coisas, sai assim, tal. Mas a Bíblia não diz que a Ana, ela teve outros desejos, outros pedidos, outros votos, outras orações. Se ela chorava por outra coisa, eu sei que ela chorava de amargura também, porque ela disse que estava amargurada. Ela disse o sacerdote, ela disse que estava amargurada, ela chorava porque estava amargurada. Mas a amargura era por causa do filho. E graças a Deus, que o nosso Deus, Ele tem a sua memória toda perfeita. Não é igual a minha, nem é igual a sua, que falha de vez em quando. Seja qual for o pedido que tu fez, seja qual foi a intenção, porque assim o Senhor, Ele conhece a intenção. Quando o pedido é feito, quando a gente faz a entrega ao Senhor, quando a gente decide dizer para Ele alguma coisa que também pertence ao nosso respeito, o Senhor diz: isto aí vai me agradar. Isto aí vai glorificar o meu nome. Mas eu não vou dar agora. Eu tenho um tempo para glorificar. Porque muitas das vezes a gente pede ao Senhor e a gente faz algum esforçozinho também junto àquilo ali, para ver se apressa assim igual a Sara. Não é assim, companheiros? Muitas das vezes a gente diz: olha, eu estou querendo fazer esse negócio aqui, eu estou querendo fazer essa viagem aqui, ou eu estou querendo fazer essa reforma aqui. Senhor, já te pedi, Senhor, para o Senhor me mostrar como é que eu faço essa reforma, como é que eu faço esse negócio. Eu vendo isso aqui ou eu não vendo, o Senhor quer que eu saia, o Senhor não quer que eu saia. E fica assim ainda. Quando é naquele e-mail a gente diz: o Senhor está demorando demais, o Senhor não respondeu com nada, o Senhor nem disse que eu ficasse, nem disse que eu saísse. Eu vou fazer alguma coisa. E aí resolve fazer alguma coisa antes do Senhor fazer. E o Senhor já tinha um tempo determinado. O Senhor já tinha um tempo para fazer tudo isso aqui, tudo aquilo ali. Mas aí é igual a Sara. Demora mais um pouquinho. E vem mais um pouquinho de sofrimento. Deixa eu dizer para você que no caso de Sara não veio só um pouquinho não, veio um monte de sofrimento até hoje. Se nós pudéssemos compreender todas as vezes que o Espírito Santo ele tem algo para nos falar,
porque assim, a gente até faz sim algo pela nossa própria vontade, mas o Espírito Santo chega. E às vezes a gente diz, eu não queria desse jeito não. Desse jeito aqui eu não queria não. Eu queria desse jeito. E é por isso que às vezes a gente coloca a mão. Porque a gente queria daquele jeito. Mas o jeito de Deus é o melhor para glorificar o nome dele. Quando Ana pedia o filho, quando ela olhava assim, ela dizia, Penina tem 10 filhos. E eu não tenho nenhum filho. Deus não estava nem aí com essa oração. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso. Senhor, eu sei que o meu esposo me ama. Por que o Senhor, o porquê atrapalha muita coisa às vezes na vida da gente? Eu sei, eu amo meu esposo me ama. E por que o Senhor deu 10 filhos para Penina e eu não tenho nem o filho do meu esposo que me ama tanto? Deus não estava nem aí para essa pergunta. Era pergunta saindo do ego de Ana. Era porque ela queria também, é claro que todas queriam. Mas Ana pensava assim, como eu estou sendo humilhada. Senhor, tu não está vendo esta humilhação que eu estou passando? Não, o Senhor está nem aí. Eu sei que agora pesou. Eu sei que agora pesou. Mas enquanto a gente estiver buscando a Deus, Senhor, estou passando por tanta humilhação, Senhor, faz alguma coisa. O Senhor não é meu empregado. O Senhor não é meu empregado. Eu estou passando por tanta humilhação, faz aí alguma coisa, Senhor. Mata aí esse que está me humilhando, só. Não tem oração assim? Tem sim. Tem sim. Tira da minha frente esse que está me humilhando. O Senhor está nem aí. Viu? Ele está ouvindo, tá. Ele está ouvindo que ele não é surdo. Deus ouve todas as coisas. Senhor, já me humilhou tanto. Tira de perto de mim. O Senhor quer que você pregue para Ele e Ele venha se arrepender dos seus pecados. E você fazendo uma oração dizendo, tira de perto de mim. Eita, glória a Deus. Não é assim, Zé Dilma? Já me aborreceu tanto, tira de perto de mim, Senhor. Minha irmã, diga assim, Jesus, me dá uma palavra, Senhor. Espírito Santo, me dê uma palavra para quando aquela pessoa estiver me aborrecendo. Quando aquela pessoa estiver me dando alguma indireta, me dá uma palavra de ti, Senhor, que venha direto de ti para o meu coração e eu transmitir para ele. Às vezes a gente esquece dessa parte. Aí quando Ana faz aquela oração linda, perfeita, maravilhosa, Senhor, estou precisando de um filho, mas se o Senhor me der, Senhor, este filho, eu vou colocar, Senhor, ele para te servir. Ele será teu, vai te servir. Aí o Senhor deu aquele e deu muitos outros. Ana tinha prazer naquilo que ela prometeu ao Senhor. Samuel foi criado dentro da casa do Senhor. Samuel foi profeta. Samuel foi sacerdote. Samuel foi juiz. Samuel foi muito mais do que Ana pediu a Deus que ele fosse. Glória a Jesus. Não se preocupe porque demorou um pouquinho não para a tua bênção chegar. É porque o Senhor vai fazer ela triplicada. O Senhor vai trazer muito mais do que você pediu. Glória a Jesus. Mas eu queria que o meu filho mudasse. Que ele mudasse. Sabe aquelas atitudes dele, eu sei que não agrada ao Senhor. Deus, muda a situação dele. Entrega ele ao Senhor. Entrega ele ao Senhor.
Aleluia, porque ele vai servir a Deus e vai ser do jeito que Deus quer que ele seja. Às vezes a gente quer do jeito, quer uma bênção para ser do jeito que a gente quer que seja. Quantas vezes já foi falado aqui tanto em mãe, né? A mãe, a Débora, né? Irmã Cedilma, ela pregou aqui sobre a mãe Débora, que ela se levantou como mãe. A irmã Érica, ela completa aqui, ela pega aqui, ela vai direto também, nesse mesmo sentido da mãe que se levanta como Débora. E a Débora que se levanta como mãe. É que realmente o amor que uma mãe tem pelo filho é diferente. É por isso que o Senhor ali, essa passagem ela é escatológica. Muita gente não pregou ainda. Na palavra de Débora, ela sendo escatologia. Porque é naquele vale que vai haver aquela luta do Armagedon. E Deus levanta uma mulher lá debaixo de uma palmeira. E ela diz: agora eu me levanto como mãe. Ela sabia que os filhos de Israel agora, a nação de Israel agora estava dispersa. Não tinha juiz, não tinha sacerdote, não tinha profeta. Eita, glória a Deus. Ela diz: eu me levanto então como mãe. Eu não posso me levantar como profeta, mas Deus levantou. Eu não posso me levantar como juíza, mas Deus levantou. Ela disse: agora eu quero me levantar como mãe de Israel. E o Senhor aprova aquele levantar de Débora. É muito lindo quando Deus aprova o seu levantar. Eita, glória a Deus. Diga assim comigo: sempre tem um levantar de Deus na nossa vida. Diga. Sempre tem um levantar de Deus na nossa vida. É um levantar que não é levantado pelo homem. Um levantar que não é levantado por conta própria. Porque Débora disse apenas: olha, eu vou me levantar como mãe. Aí o Senhor disse: então agora eu vou levantar como profeta e como juiz. Ela só quer se levantar como mãe. Aleluia. Ela só quer cuidar. Ela está vendo que o povo está disperso cada dia mais. Até o general. Gente, até o general estava com a sua fé abalada ao ponto de não ter uma confiança total naquilo que o Senhor tinha para fazer no meio do povo de Israel. Ele só pensava nos 900 carros de ferro. Ele pensava num exército grande que já bem tinha. Ele pensava em tanta coisa que poderia acabar com Israel dentro de alguns minutos. E é verdade. E é verdade. Mas no mesmo momento que ele diz assim: Débora, tu vai comigo. Tu profetizou. Olha, tu profetizou. Mas tu vai comigo, porque se você não for, eu não vou. Gente, ele estava assim, pondo em uma desconfiança a profecia que Deus tinha usado aquela mulher. Porque ele quis dizer assim: ó, se você se arriscar, se você se arriscar para ir comigo, se coloque em risco, Débora. Era essa a palavra. Você vai comigo? Era essa a palavra. Você vai se arriscar para ir comigo? Porque se você se arriscar, eu sei que foi de Deus. Você vai colocar em risco a sua vida? Então vamos comigo. Porque se você for, eu vou.
Agora, se você não for, eu não vou. Então ele não estava, apesar de todos os comandos. O Senhor usa a mulher e diz: olha, em tal lugar tu deixa o povo. Olha, em tal, tu vai com tantas pessoas. Olha, tu vai desse jeito. Porque o Senhor vai fazer desse jeito. Ele vai entregar na tua mão. Baraque, ele vai entregar na tua mão. O povo todinho, o rei, tantos quanto vier. Mas isso aí também é escatológico, porque a guerra do Armagedon vai se dar naquele local. E quem era aquela mulher? E por que o Senhor não levanta Lapidote? Aquela mulher era a simbologia do Espírito Santo que ainda está na terra. E é por isso que é escatológico. E é por isso que vai ser lá naquele lugar a guerra do Armagedon. E aquela mulher, simbolizando o Espírito Santo, que ele vai dar continuidade. Ele está dando continuidade. Aleluia. Até aquele tempo. Até aquele tempo é o Espírito Santo que vai dar continuidade. E que vai chamar. E que vai dar força. E que vai impulsionar. Ei, você parou uma semana. Ei, você parou 2 semanas. Mas o Espírito Santo chega lá e diz: você vai. Você vai continuar esse negócio. Você vai dar continuidade a isso aqui. Porque o Espírito Santo, ele está na terra para isso. Ele está na terra para dar força para mim e para dar força para você. Ele está na terra e ele vai continuar na terra até enquanto esta igreja estiver atuante na presença do Senhor. Então Deus, ele levanta aquela mulher como mãe. E é verdade que ela, por ela mesma, ela só se levantou como mãe e fez o papel de mãe. Porque até Deus, ele diz: olha, eu quis ajuntar este povo como uma galinha junta os seus pintinhos. E eles não quiseram. Por isso que o Espírito Santo chega para ajuntar. O Espírito Santo chega e ele vai ajuntando. Quando chega a data certa, o momento certo, tudo que o Senhor projetou para mim e para a sua vida e para aqueles que ainda vão chegar, o Espírito Santo terá concluído todas as coisas. E aí acontecerá o fim. E é só para que eu e você tenha ânimo de continuar a uma jornada que o Senhor nos chamou para ser esta pessoa, de anunciar que Jesus Cristo, ele é aquele que veio. Depois ele disse: olha, o Espírito Santo vem. Quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. E o Espírito Santo, será que só fala para aquele povo que está lá no mundo? Para aqueles que ainda estão em total desobediência para Deus? Não, o Espírito Santo está falando para mim e para você todos os dias. E é por isso que o Senhor, ele já diz: olha, quando ouvires a voz do Senhor, quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Porque ele sabia que tem vez que a gente endurece. Mesmo servindo ao Senhor, tem vez que a gente endurece. E a gente diz: será que foi mesmo o Senhor, o Espírito Santo que falou comigo? Foi o Espírito Santo que falou comigo. Mas irmão, se naquela hora da dúvida, a gente lembrasse de clamar ao Senhor e pedir ao Senhor e dobrar o joelho, e se não puder dobrar o joelho, tão somente inclinar-se, porque a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado. O véu do templo se rasgou e não existe empecilho não. Se você estiver em pé, você pode ter direção direta com o Senhor. Se você estiver de joelho, você pode. Se você estiver deitado, você pode. Depende do momento.
Glória a Deus. Ezequias fez uma oração lá no seu quarto deitado, e de imediato ele recebe a resposta. Glória a Deus. Agora não é eu e você com preguiça de orar de joelhos que vamos orar deitado. Se eu tenho condições de me levantar, se eu tenho condições de dobrar joelhos, se eu tenho condições de me inclinar para Deus, eu não vou lá para o Monte de Lençóis para orar lá debaixo do monte, não é? Porque aleluia, tem gente que vai para o monte, né, orar. A gente ora na igreja e tudo, tem gente que vai para o monte, mas tem gente que escolhe um monte de lençol, né? Sendo que ele pode estar de joelho. Não foi o caso de Ezequias, não. Foi não. Ezequias era numa situação ruim, tremenda. E ele, quando vira o rosto para a parede, ele diz: Senhor, porque o Senhor, ele tem dito assim, olhe, apresente a mim, o Senhor, ele diz na sua palavra, irmã Jeane, apresente a mim as suas razões. Olhe, quais são as nossas razões? Quais são as nossas razões? As nossas razões são que você tem certeza que você é fiel diante de Deus? Porque o que o rei Ezequias apresentou foi isso. Ele disse: Senhor, eu tenho sido fiel diante de Ti, tenho feito, tenho observado a palavra, tenho ensinado, tenho conduzido esse povo. Então o Senhor diz: olha, apresente a mim as suas razões. As razões que nós temos são essa, do que nós vivemos na presença do Senhor. É sincero que eu vivo na presença do Senhor? É sincero que você vive na presença do Senhor? Então essas são as nossas razões, porque nós não temos outras razões. A Bíblia diz até que crente não tem razão, né? Mas aí o Senhor chega aqui no versículo e ele diz: apresente a mim as suas razões, para que eu responda dessa forma, para que eu responda segundo a sua necessidade, segundo o que você quer. Quais são as suas razões? Aí você vai olhar e vai dizer: Senhor, eu me apresentei diante de Ti já tem tantos anos, Senhor, eu nunca fugi, Senhor, da Tua presença. Eu estou aqui clamando, ou dentro de casa, ou na igreja. Eu tenho feito assim, Senhor. Então, as razões é o que você tem feito para o Senhor. Só isso. Apresente. Vamos apresentar ao Senhor as nossas razões. Mas são as razões que realmente estão patentes diante de Deus. É o que Ele observa. Porque Ele observa todas as coisas. Mas aquilo que foi feito de uma forma intencional, diferenciada do que é a vontade de Deus, esta você não apresente. Não apresente, porque não vai adiantar. Agradeço a oportunidade por esta mensagem, por esta palavra, por este momento.